Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Pois bem, nós falaremos nessa manhã, o nosso tema é vida pela fé ou pela obediência? Vida pela fé ou pela obediência? E que muitas das vezes essas pregações, elas não são muito eloquentes, mas muda a geração, irmão. Muda a vida, muda comportamento, muda situações, e é nisso que nós acreditamos e cremos nisso. Deus está fazendo algo nesses últimos dias na terra e está havendo uma revolução tremenda, extraordinária da parte do Senhor, e é isso que nós cremos da parte do Senhor, a vida pela fé ou pela obediência. Vamos ler o texto de Hebreus 10 e 38, Hebreus 10 e 38, que a palavra do Senhor diz assim, Hebreus 10 e 38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Novo Testamento declara que o justo viverá pela fé. O nosso problema é que, em vez de vivermos pela fé, nós esforçamos para viver pela obediência. Em vez de nós nos esforçarmos, porque o texto está dizendo, o justo viverá pela fé. Mas em vez de vivermos pela fé, nós esforçamos para viver pela obediência. Em outras palavras, em vez de relacionarmos com Deus com base na fé, nós relacionamos com Deus com base na obediência. Em vez de você se relacionar com Deus com base na sua fé, você se relaciona com Deus com base na sua obediência. E quando você se relaciona com Deus com base na sua obediência, as coisas tomam outra proporção, toma outra situação. Então, nós queremos, irmão, ser leve para você. Nós queremos que você entenda o princípio da revelação da palavra, que a vida pela fé e não pela obediência. Mas aí, você pode até pensar, mas e aí, pastor? Nós queremos se relacionar com Deus com base na fé e não na obediência. Você não foi chamado para viver pela obediência, mas pela fé. É evidente que a obediência é muito importante e preciso esclarecer que ela não é a raiz em si, mas o fruto da vida cristã, a obediência, mas a fé é a raiz. A fé é a raiz, a fé é que faz a diferença, a fé é que traz a mudança radical na nossa vida. E muitas das vezes as pessoas acham melhor então viver preso na obediência, achando que a obediência que funciona e que tal e é que ela é que vai dar, mas a fé é a raiz. Ou seja, aquele que vive pela fé pode manifestar a obediência. Pastor, mas e aí? Então ficou largado? Então não precisa ter obediência? Não tem necessidade de ter obediência? Não precisa ter obediência. Mas a obediência que deve estar dentro do meu coração e do seu coração, ela tem que ser raiz da fé que está dentro de nós. Porque se nós nos relacionarmos com Deus com base na nossa obediência, vai ser um desastre, irmão. Vai ser um desastre. Eu quero mostrar para vocês ainda para frente aqui muitas coisas que traz muita revelação. Será sempre um desastre quando você tentar se relacionar com Deus por causa da sua obediência. Mas aquela velha natureza que está dentro de nós, que muitas das vezes é ferrenha e acha que assim tem que ser, mas na verdade a fé é a raiz. Quem vive pela fé pode manifestar a obediência, mas aquele que vive com base na sua obediência nunca consegue ter fé, pelo motivo de que nunca pensa ter ele obediência suficiente, porque o cara acha que quando ele está vivendo não pela fé, mas pela obediência, ele sempre está achando que eu não tenho obediência suficiente. E quando ele acha que ele não tem uma obediência suficiente, ele sempre fica se crucificando, colocando numa posição, ele fez uma coisa errada, já, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que isso vai acontecer? Como é que não vai? Como é que vai? Mas nós precisamos de relacionar com base na nossa fé. Ou seja, ele acha que não tem uma obediência suficiente. Ou seja,
corretamente, não é? Ele presume que cumprir toda a lei, por isso merece a bênção de Deus. Muitos irmãos, ou maioria, quando acorda pela manhã, olha para si mesmo buscando ver em áreas que ele precisa melhorar, não é? Questionando se Deus está com ele ou não. Tem irmão que levanta e vai dizer, meu Deus, eu tenho que melhorar no quê? Essa semana eu melhorei nisso, essa semana eu melhorei nisso. Então o cara fica aquele conflitos dentro dele. E esses conflitos que traz dentro de você é porque está gerado através da sua obediência. Então ele fica procurando em áreas em qual ele pode melhorar, questionando se Deus está com ele mesmo, depois de ter falhado. Porque você falha. Eu falho. Todos nós falhamos. Quem é que não falha? Só aquele que se presume, que ele acha que ele não tem falha, mas todos nós temos. Mas quando você quer se relacionar com Deus, baseado na sua obediência, quando você falha, você fica ruim. Você levanta ruim, mal-humorado, com raiva, querendo chutar o pau da barraca, querendo criar uma situação, porque você está trazendo um peso para você que não é necessário. Um peso que não é necessário. Em vez disso, deveríamos acordar todos os dias e se perguntar, qual é a minha fé para esse dia? Que em vez de você acordar procurando entender em qual área você tem que melhorar, ou no que você falhou, você tem que acordar dizendo, Senhor, esse dia será um dia diferente. Eu quero saber, eu quero me perguntar, qual é a minha fé? Aonde eu vou chegar? Aonde eu vou alcançar? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer nele. Então a chave da nossa vitória ou do nosso desenvolver do dia a dia não está na nossa obediência, mas está na nossa fé. Porque uma fé clara, uma fé viva, uma fé colocada no Senhor faz com que coisas tremendas e extraordinárias aconteçam. A pergunta fundamental para cada dia é, em quem tenho crido? Não é? Ou não tenho obedecido? Mas você não precisa, muitas das vezes, de ter essa obediência cega, mas você precisa de crer. Aí eu creio que o Senhor é poderoso e Ele vai me levantar. Eu creio que o Senhor é poderoso e Ele vai me curar. Eu creio que o Senhor é poderoso e essa semana será uma semana fenomenal. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Quando você usa esse dispositivo de crer, você está usando o dispositivo do quê? De fé. Baseado na sua fé. Relacionamento com Deus na sua fé. Não que tenha obedecido. Quantos irmãos estão enfermos? Qual é o seu questionamento? E ele se pergunta, onde eu tenho errado? Ou se há pecado não confessado em minha vida? As pessoas quando ficam doentes, os caras ficam se questionando. Será que eu errei? O que eu fiz? Não é? O cara amanheceu doente. Eu já sei por que eu tô deu essa infecção e já foi embora, mas eu sei por quê. Por que eu sei? Porque eu sou um cara preguiçoso para ir no banheiro para fazer xixi. Fica a bexiga cheia. E eu tenho alguns amigos meus que são médicos e os caras falam assim, cara, não pode. Você está com vontade de fazer xixi? Vai. Vai, mas a gente fica tentando. Algumas vezes eu saí daqui do prédio, em vez de ir ali no banheiro, eu vou embora. Até chegar na casa, senta para dirigir, a bexiga fica estourando aquilo ali. Pô, você está criando uma situação. Você está criando uma situação que você podia resolver. Mas muitas das vezes nós não queremos. Mas aí nós nos questionamos e dizemos, olha, será que amanheceu doente? Será que eu fiz de errado? O que deu errado que eu estou doente? O que eu fiz errado que essa pressão está alta? O que eu fiz de errado? Isso é viver pela obediência. Mas você tem que acreditar que Deus pode fazer muito mais. Essa questão da nossa vida no dia a dia, irmão, faz parte da natureza. Você vai passando os anos, as coisas vão acontecer. Ao fazer esses questionamentos, eu estou procurando descobrir se tem algum merecimento. Todas as vezes que procuramos algum merecimento, nós caímos na justiça própria. Todas as vezes que nós achamos que temos algum merecimento, nós caímos na justiça própria. Quando nós caímos na justiça própria, irmão, que procede da lei, que a justiça própria procede da lei, e quando nós caímos nela, a coisa começa a tomar uma outra postura. O fato de questionarmos sobre a nossa obediência, em vez de declarar a nossa fé, mostra que ainda estamos debaixo da lei.
Porque em vez de nós declararmos a nossa fé, que nós temos uma fé viva no Senhor, e que através da nossa fé, coisas extraordinárias vão acontecer, nós ainda ficamos debaixo da justiça própria, do merecimento. Eu merecia isso, eu não merecia ser tratado dessa forma, eu não merecia, poxa, tanto tempo que eu não venho aqui, e quando eu cheguei aqui, eu fui tratado de uma maneira incoerente, não é assim que deve ser, esse ingrato amigo, esse parente ingrato, tudo isso é justiça própria. E isso está no nosso dia 24 horas, irmão. Alguém não faz uma coisa do jeito que você não quer, você já fica doido. Você sai daqui, isso é justiça própria. É o favor, as pessoas estão querendo viver atrás do merecimento. O fato de nós, então, entendermos isso, mas nós precisamos de avançar. Não podemos viver debaixo da lei. Não estou dizendo que a obediência não é importante. Eu estou dizendo que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos debaixo da lei, mas nós vivemos pela fé, e é através da fé que o Senhor se manifesta. No momento em que o justo baseia a sua vida na obediência, que está, ou seja, que tem deixado de ter ele apoiado, aí acontece o seguinte: quando o justo deixa de apoiar a sua fé, não é? De ter o seu relacionamento, ou basear o seu relacionamento com Deus através da fé, e que vai para trás e querer viver atrás da obediência, ou viver, em outras palavras, debaixo do que a lei diz, o que acontece? Você acaba ficando num terreno movediço. Um terreno movediço é um terreno que não dá sustentabilidade. Você está num lugar que não tem estrutura. Como que você vai construir uma casa num brejo ou num banhado? Como que você... tinha um pastor amigo meu que falava assim: o fulano está que nem prego na geleia ou na gelatina, que é um troço mole. Você coloca o preguinho fica assim, mole para lá e para cá. Existem muitos irmãos que a sua vida espiritual está dessa forma. Eles estão vivendo baseado no merecimento, ou baseado na justiça própria, ou baseado na lei. A sua vida está ruim. Ele está vivendo com um relacionamento ruim, deixando as coisas. Então, o resultado, não é, de viver nesse terreno movediço, o resultado é que há uma queda. A obediência à lei. Quando provém da fé, quando nós confiamos a nossa obediência para relacionar com Deus, a obediência se torna lei. E aí, quando nós achamos que é dessa forma, que eu estava vendo um programa de televisão e os caras só falam de grana no programa de televisão. Os caras são assim, não, os caras são terríveis, pai. Atrás assim da imagem da televisão parece Rolex, Porsche, iate, mansões, aquelas casonas assim. Aí o cara pergunta: conta aí. Aí o cara fala um negócio lá, daí o cara pergunta para ele assim: qual é o seu patrimônio? 10 milhões. Que o cara entrou quebrado. Daí o cara: 10 milhões, outro 6 milhões, outro 3 milhões, outro 4 milhões. Aí o cara pergunta para ele: qual que é o segredo? A obediência. Daí eu falei para a irmã Beth, falei: cara, não é que essas pessoas não querem viver uma vida cristã plenamente no Senhor, irmão. Porque quando você quer viver uma vida plenamente no Senhor, você quer buscar mais, você quer receber mais, você quer ter mais inspiração da parte de Deus. E é isso que nós precisamos. Não podemos viver debaixo desse jugo ou viver debaixo da lei. Viver pela lei é viver pelos princípios da justiça própria, do merecimento. Sempre que nós relacionamos com Deus com base em nosso merecimento, estamos tentando nos aproximar ou conseguirmos alguma coisa através da lei. Quando nós estamos tentando, baseado no merecimento, ou tentando conseguir alguma coisa através da lei, isso pode trazer dificuldade. Paulo disse Paulo está dizendo que era muito grave, porque a lei traz duras e terríveis consequências, traz maldição. Vamos ler o texto de Gálatas, capítulo de número 3, e o versículo 9 e o versículo 12. Gálatas, capítulo 3, versículo 9 e versículo 12. Paulo está dizendo, gente, olha, viver debaixo da lei traz terríveis consequências, maldições, traz incredulidade, traz coisa terrível. De modo que os que são da fé, né, são abençoados como o crente Abraão, ou seja, nós somos abençoados, os que estão na fé. Versículo 12. Pois todos quantos, o versículo 12,
Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Quando você vive por baixo ou baseado a sua vida na fé ou na lei, você tem que viver por elas. E viver pela lei, você não vai conseguir. Uma hora ou outra isso vai bater errado e não vai dar certo. Nós precisamos de avançar. E o que o Senhor quer é que nós vivemos pela fé e não pela obediência. Viver pela fé e não pela obediência. Quando vivemos pela fé, algo maior acontece. Ou seja, vamos mais à frente. Primeiras consequências da maldição. Porque existe maldição. Aí você fala assim, pastor, mas e aí? Consequência da maldição. Pastor, mas e aí? Nós somos crente, o senhor tem pregado que ni crente não tem maldição? Pois bem, eu vou dizer para os irmãos que não tem. Só não tem maldição no crente que vive baseado o seu relacionamento com Deus pela fé. Porque o crente que vive baseado no seu relacionamento pela obediência ou pela lei, tem maldição na vida do cara. Por que tem maldição? Porque é impossível a pessoa guardar ou conseguir colocar tudo isso no seu devido lugar. Em primeiro lugar, viver pela lei nos coloca debaixo de maldição. Então Gálatas 3 e o versículo 10, que nós não lemos o versículo 10, vamos ver o versículo 10, está ali. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Então veja bem que a palavra está dizendo assim, ó, maldito todos aqueles que não permanecer ou que não fizer o que está escrito no livro da lei. Então, se você não quer viver pela fé, mas quer viver pela obediência, isso pode causar uma situação contrária na sua vida, porque a palavra de Deus está dizendo que pode haver uma maldição, ou nós podemos ficar debaixo de um jugo. Paulo disse claramente que todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição. E como estamos debaixo de maldição, aí o que acontece? Muitas das vezes gera uma introspecção para ir tentar encontrar em si mesmo alguma virtude ou algum mérito, ou apresentar-se diante de Deus para receber a bênção. Então, quando você está vivendo debaixo desse contexto, você sempre vai procurar algum mérito, alguma coisa que possa trazer, alguma coisa que possa despertar, alguma coisa que pode te colocar diante de Deus para que você possa receber alguma coisa ou receber alguma bênção. Mas para nós receber a bênção do Senhor, é só necessário crer. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E se você crê, o milagre do Senhor vai acontecer. Amém ou não amém, irmãos? Quando Jesus falou para aquele pai que tinha um filho lunático, e o filho dele já sofria desde da tenra idade, desde bebê e até grande, um espírito entrava no garoto, e quando aquele demônio entrava nele, tentava jogar ele no fogo, na água, para matar, para destruir, era um caos. E ele vai até Jesus, e quando chega em Jesus, os discípulos estavam ali, não puderam fazer o que eles precisavam, o que ele necessitava. E posterior chegou Jesus, e ele contou a história para Jesus. Jesus disse para ele assim, ó, tudo é possível ao que crê. Se você crer, você vai ver o milagre. Aí a Bíblia diz que aquele pai, ele chorou, as lágrimas desceram no seu rosto. Ele disse, Senhor, eu creio, mas eu quero que o Senhor me ajude na minha incredulidade. E quando ele disse, eu creio, eu quero que o Senhor me ajude na minha incredulidade, aquele rapaz recebeu a bênção. Então apenas crê que você é a justiça de Deus em Cristo. Você não é justo porque obedece, mas é porque crer na obra consumada do Senhor Jesus. Quando nós somos justos, é porque nós cremos, e porque nós cremos na obra. Nós somos justiça de Cristo. E se somos justiça de Cristo, nós obedecemos porque nós cremos na obra consumada do Senhor Jesus. Ou seja, aquele que vive pela lei precisa entender que somente serão aceitos por Deus se cumprir todos os mandamentos. Se você cumprir todos os mandamentos, então você pode viver pela obediência. Mas se você não conseguir cumprir todos os mandamentos, queridão, eu te convido nessa manhã pelo um caminho muito mais fácil, pelo um caminho muito mais poderoso, pelo um caminho de libertação, de mudança, de algo extraordinário, que é viver pela obra consumada da cruz.
Quando o Isaac cantou uma canção, que depois no final eu quero que ele cante de novo, essa canção linda, que a Hillsong canta ela, não é? É a Hillsong que canta, não é? Que canta essa música, e eles são uma igreja que vive a graça, que o amor está derramado. Irmão, o amor venceu. O amor perdoou, o amor lá na cruz do Calvário. Nós somos justos, ou seja, você agora é a justiça de Deus em Cristo Jesus, justo porque obedece, mas nós sabemos porque cremos na obra consumada do Senhor Jesus. Aqueles que vivem pela lei precisam entender que somente serão aceitos diante de Deus por todos, se guardar os mandamentos, mas se quebrar uma pena, será culpado de todo. Nenhum homem conseguirá cumprir a lei. O resultado disso é maldição e desobediência, descrito em Deuteronômio. Esse capítulo de Deuteronômio, e eu quero que você coloque ele aqui para mim, o capítulo 28. Eu não vou ler todo, mas vou ler alguns versículos. O que acontece, irmão? Quando nós entendemos, porque quando você não acredita que é a justiça de Cristo, mas quer viver pela obediência e não viver pela fé, então o que acontece? Você quebrou um mandamento. Se você quebrar um, toda a consequência dos outros virá sobre você, e virá de forma tremenda, não é? Então, por exemplo, se você vive pela obediência da lei, lembre-se que somente poderá ser abençoado se cumprir todos os mandamentos. Não adianta se esforçar para cumprir alguns, ou desculpar pelas suas boas intenções e quebrar um único mandamento, será amaldiçoado. Por exemplo, eu não sou tão ruim assim, irmão. Eu tenho virtude, olha. Eu fiz coisa boa, eu resolvi a vida, eu fiz coisa assim, mas eu falhei nesse. Irmão, se falhar, nunca boa. Viver pela obediência é uma forma de viver sem falha. Viver pela obediência é uma maneira de viver totalmente correto. E nós não conseguimos, porque o texto lá de Deuteronômio diz lá, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações e sobre toda a terra. O Senhor fará, não é? Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não é? Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, coisa tremenda. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será quando entrares e bendito será quando sair. Coisa tremenda, o Senhor te entregará, o Senhor o fará, os inimigos vão se encurvar, o Senhor te entregará os feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantam contra ti, por um caminho sairão e contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Não é lindo ler esse texto aí? Eu me amarro nesse texto, gosto dele. Porém, irmão, o texto está dizendo o seguinte, que para que isso possa acontecer na nossa vida, você precisa de guardar todos os mandamentos. Agora, se você não consegue viver pela fé ou pela obediência, então em vez de vivermos pela fé, vivemos pela obediência, o que acontece? Se você não conseguir guardar, se você não conseguir, porque é impossível, nós só conseguimos isso através de Cristo, o que vai acontecer? As maldições virão, e quando as maldições virão, vai destruir a sua vida. Então aí o cara pergunta, pastor, mas pode o crente ser amaldiçoado? Se você viver pela obediência, a maldição pode vir sobre a sua vida. Se você viver pela fé, baseado a sua fé, a fé em Cristo, no crer, na obra consumada na cruz do Calvário, você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. E é isso que nós queremos. Paulo disse claramente em Gálatas 3:10, que aquele que permanece em todas as coisas escrito no livro da lei, para praticá-la, serão amaldiçoados. O resultado é que tem de viver pela lei. Sempre a maldição é triste, mas essa é a razão porque muitos crentes ainda procedem ou vivem debaixo de maldição. Muitos crentes ainda vivendo debaixo de maldição, amaldiçoado numa série de coisas na vida dele, porque ele ainda não está conseguindo. E aí tem uns pastores que prega e eles fazem um calvário no púlpito.
E ele, tem gente que já viu até o buraco para cair dentro. Porque o cara prega, eu já vi uns pregadores assim, ó, você aí! Ah, eu fui numa igreja esse dia, dei uma passadinha lá, arrependi que eu fui. Mas tudo bem. Eu fui lá, e aí o pregador foi pregar. O pregador leu Daniel, e ele leu lá sobre o Sadraque, Mesaque e Abednego. O cara leu, eu fiquei observando. Eu estou estragado para ir em igreja, não posso ir. Eu estou que nem o Dag Hill lá. Ele diz que é melhor assistir aquele canal de animais lá. Como é que chama aquele lá? É o Discovery. O Dag Hill diz que ele prefere assistir o Discovery. E o pastor Aloysio diz que assiste canal de culinária. Que ele gosta de ver os caras fazer comida e falar de vinho, falar dos negócios. Ele diz que gosta de assistir. Mas eu estou quase entrando na pegada deles. Por quê? Você fica vendo os outros pastores pregar, você fica com raiva do cara. Você fica com raiva do cara, pô, porque o cara fala um troço tão esdrúxulo, tão ruim, tão louco, tão doido, que você... Aí o irmãozinho chega lá e leu Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei, meu Deus, o que ele vai tirar desse Sadraque, desse Mesaque e de Abednego aqui, né? Diz que o cara foi pregar numa igreja que só tinha negro, muito negro. No Rio de Janeiro tem muito negro, né? Daí ele falou assim, irmãos, eu quero falar aqui do Sadraque e o Mesaque. E ele esqueceu do outro. Daí ele esqueceu, daí ele ficou assim, falou, irmão, o outro não sei o que é lá de nego. Entendeu? A igreja já ficou, entendeu? Aí a irmãzinha foi pregar lá na igreja, lá no Rio de Janeiro, tem muito negro no Rio. Aí a irmãzinha falou assim, ela era índia canibal, daquelas tribos que comia carne. Aí ela dizia assim, não, nós era daquelas tribos lá que comia carne, mas neguinha assim nós não comia não. E os caras que expulsaram a irmã da igreja, né? Que a irmãzinha ficou empolgada e falou, né? Mas o irmão foi pregar do Sadraque, Mesaque e Abednego, daí ele começou a falar assim, ó, existe um reino, você é desse reino ou você é daquele outro reino? Falei, ai, o que é que vai dar nesse reino? Mas nesse reino, se você tiver a mente da nova aliança, cara, esse reino aqui é o reino da justiça de Cristo, de viver a obra consumada de Cristo, de viver. Mas o que ele falou? Ele falou assim, ó, olha, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego naquele reino disse, ó, nós não tomamos vinho. Aí falou assim, ó, esse negócio de vinho, eu falei, miserável, entendeu? Cara, pisou, falei, se eu fosse da velha aliança, eu já ia falar assim, ó, Deus está falando comigo. Sai, Deus não, vai. Aí o cara vai dali, tal. Daí o cara começa a falar assim, naquele reino, as mulheres, coitada das mulheres. Aí ele foi para as mulheres, essas roupas, não sei o quê, e tá. A igreja, se jogasse uma agulha, caía. E eu fiquei lá, e eu já fui pastor dessa igreja, eu fiquei com a pena deles, que eu conheço aquelas ovelhas. Falei, meu Deus, esses caras vão embora ruim. E vai, mano. Aí no finalzinho, o problema do viver pela obediência é o seguinte, no finalzinho o cara joga uma maldiçãozinha, tá? Aí o cara joga a maldição para deixar o povo sentimental. Daí ele falou assim, mas quem sabe, Deus falou. Se eu fosse da lei, da obediência, ele fala assim, cara, acho que eu vou ter que ir lá que eu tomei um vinhozinho hoje, né? Vou lá. Daí, se eu fosse da lei, aí, mas o cara começa a falar. Aí daqui a pouco uma irmãzinha lá, aí o outrozinho lá, eu falei, cara, eu estou muito ruim demais. Eu acho que eu estou ruim, acho que eu não posso ir mais. Aí o que acontece, irmão? Não muda, não traz mudança. A pessoa continua debaixo de maldição. Ele continua debaixo de culpa, debaixo de peso, debaixo de situação contrária. Nós precisamos de avançar. Há crentes que ainda padecem debaixo de maldição. Por quê? Porque ele quer viver pela obediência. E nós não estamos aqui para viver pela obediência. Queremos viver pela fé. Quantos podem dizer amém? Amém. Entendemos que o justo vive pela fé. Já não olha mais para nós mesmos, tentando achar mérito, mas confiamos em Cristo que já cumpriu. Ou seja, nós não tentamos olhar para nós mesmos achando que há um mérito, mas nós estamos olhando para Cristo que já cumpriu. Ou seja, as justiça exigida de Deus. Então nós descansamos porque já somos justos pela fé. Somos justos pela fé em Cristo. Você que escolheu a forma como quer se relacionar com Deus. Você pode se relacionar baseado na lei, na qual terá de esforçar
e de ter todo o tempo para merecer as bênçãos pela obediência, ou você pode escolher relacionar com Deus pela fé. Você que vai escolher. Se você quer se relacionar com Deus baseado na sua obediência, ou você quer se relacionar com Deus baseado na sua fé. Se você quer relacionar com Deus baseado na sua fé, vai ser muito melhor. Ou seja, pela fé nós declaramos que Cristo se tornou a nossa justiça, e hoje nós chegamos ao Pai, confiadamente que unicamente na justiça dele. Quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos confiado unicamente na justiça de Cristo, irmão. É na justiça dele, porque ele cumpriu, ele fez tudo por mim, ele fez tudo por você, e essa é a razão pela qual nós estamos lá. Não pela nossa, ou seja, pela fé nós declaramos que Cristo se tornou nossa justiça, e hoje nós chegamos ao Pai, não é? Conciliado unicamente na justiça dele, não na nossa. O início do seu ministério, quando o Senhor foi em Nazaré, ali ele entrou numa sinagoga e leu Isaías 61. Quando ele entra lá na sinagoga e lê o texto de Isaías 61, foi algo assim que chocou os habitantes e os judeus daquele lugar. Primeiro, a forma de ler não era como a gente lê, aleatório. Eles liam numa forma sistemática. E naquela manhã, ou naquele dia que o Senhor chegou na sinagoga, o cara que dirigia lá, o mestre da sinagoga, chama Jesus para ler. Era para cumprir o que estava escrito, precisava de cumprir. Chama Jesus para ler. Na sinagoga tem 3 lugares. O lugar que fica o sacerdote, o lugar que senta o auxiliar do sacerdote e uma cadeira que é domicia. Essa cadeira, na sinagoga, ninguém senta, porque essa cadeira é a cadeira domicia, porque eles não acreditam em Jesus. O judeu acredita no Messias, que para eles ainda virá. Pois bem, Jesus entra dentro da sinagoga, faz a leitura. Aí ele lê lá: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para abrir os olhos do cego, para fazer o mudo falar, para fazer o aleijado andar, e para anunciar o ano aceitável e tal. Jesus começa a falar algo, estava profetizando sobre a própria vida dele. Quando ele terminou de ler, ele voltou e sentou naquela cadeira. Cara, quando ele sentou na cadeira, tribulou legal, porque todo mundo falou: mas que ousadia! Ele sentou, mas ele estava fazendo juízo, porque ele era o Messias. E a Bíblia diz que todo o olho da sinagoga estava sobre ele, porque o Messias estava ali naquela manhã. Aqueles que ficaram tão irados com ele, ou seja, porque eles se iravam, a ira deles era tão grande, tão tremenda, porque eles achavam que era uma audácia. Mas aqueles que ficaram irados com ele, mas aquela viúva que não era judia, mas era da Sírio-Fenícia, porque a ira daqueles caras, porque eles acreditavam em alguns valores, mas as únicas pessoas que foram beneficiados naqueles dias ali, que chamou muita atenção, que era aquela mulher lá da Sírio-Fenícia, que foi curada, que não era judia, que recebeu a bênção, e Naamã, que era assírio, e foi curado. Isso trouxe para eles uma coisa tremenda. Ou seja, a viúva não era judia, mas era da Fenícia, da Sírio-Fenícia. E Naamã também não era de Israel, mas era da Síria. Eles tinham participado, né, das promessas de Israel, mas mesmo assim eles foram os únicos abençoados. Não merecia, mas mesmo assim receberam do Senhor. É um exemplo da provisão da cura para 2 pessoas. Não eram de Israel. O que o Senhor queria dizer com isso é que ele estava dizendo ao povo: não pense vocês que merecem alguma coisa, que vocês não merecem. Por quê? Porque na cabeça dos judeus e na cabeça dos religiosos, como que aquela mulher da Sírio-Fenícia foi curada? Como que um Naamã, que era um assírio, que foi curado? Em outras palavras, o viver pela obediência. Eles não merecem, não. Quem merece somos nós. Nós é que somos filhos, nós é que somos da casa, nós é que temos essa primazia. Mas não foi assim que aconteceu.
assim vem Deus para receber. Então Deus faz e mostra que Naamã e a viúva fizeram então. Eles obteram o que estavam pedindo. Nunca confie em quão bom é a sua obediência, mas você deve acreditar que é o Senhor que pode fazer o milagre na sua vida. Quando nós acreditamos que, não, olha, que é isso, rapaz? Eu cheguei num lugar com um irmão, esse irmão muito engraçado. Aí tinha um rapaz que aceitou Jesus, e aí o cara estava na porta da igreja nos saudando. Aí o irmão falou: que é isso, rapaz? Jesus está salvando qualquer um. Imagina esse cara aí, né? Porque o cara era coisa ruim. Na cabeça do irmão, claro que ele estava brincando, mas na cabeça dele, muitas pessoas falavam: rapaz, não acredito que Jesus salvou esse cara. Assaltante, bandido, ladrão, bagunçado. Esse cara e tal. Irmão, é quem não merece é que recebe a vitória. Mas muitas das vezes nós achamos assim, por acharmos que há um merecimento. E quando nós achamos que há um merecimento, então ele se questionava: como pode Naamã, sendo assírio, receber? Como pode essa viúva da Fenícia receber a bênção? Mas eles vieram diante, não pelo merecimento, mas eles vieram receber a bênção de Deus. E eles acreditavam. Todos quantos chegaram diante do Senhor achando que merecia, não deu nada. Todos quantos chegaram diante do Senhor dizendo: Senhor, olha, eu vou dizer um negócio, só o Senhor mesmo para ter misericórdia e receber uma coisa ruim que nem eu aqui, não é? Esse reconhecimento para o Senhor, olha, só o Senhor. Você pode ficar tranquilo, irmão, é para esse que veio a bênção do Senhor. Quantos podem dizer amém? Mas se estamos no livro da lei, será que podemos ir agora fazer o que quisermos? Porque se nós estivermos livres da lei, será que nós podemos fazer agora o que quiser? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim: como estou na graça, então eu vou bagunçar geral. Tá? Porque essa é a questão, que nós precisamos de equilibrar o negócio. Porque como o cara está vivendo pela obediência, não pode. Aí porque o pastor prega: não pode isso, não pode aquilo, não pode. Aí o cara dá uma olhadinha assim, dá uma olhadinha para lá, ai meu Deus, vai ser agora e tal. E como é que vai ser? Mas se nós estamos livres da lei, será que podemos ir agora e fazer o que quisermos? É claro que não. Fazer o que quer também é um tipo de escravidão. Fomos libertos da lei, porque agora temos o Espírito que habita em nós para nos guiar. Quem vive pela lei é guiado pelo certo e pelo errado. Quem vive pela lei é guiado pelo certo e pelo errado. Isso é certo, isso é errado, isso é errado. Isso é certo, você está sendo guiado por aquilo. Agora, nós, muitas das vezes, quando estamos agora livres da lei, não vamos fazer o que nós queremos. Por quê? Porque não tem espaço para isso. Que prazer nós vamos ter em fazer o negócio errado? Não vamos ter. Agora, viver pela lei é viver pelo certo e pelo errado. Mas quem é guiado pelo Espírito segue a vida de Deus. Quem é guiado pelo Espírito segue a vida de Deus, irmão. A vida de Deus, aquela que está em nós, e a vida do Senhor. O problema é que qualquer que vive pela lei ou vive na hipocrisia de pensar que cumpriu a lei. E eles podem, na verdade, cumprir alguns mandamentos, mas não cumprirá todos. Não consegue. Vejamos o mandamento do amor, o amor ao próximo, como a si mesmo. Será que nós, não é? Vamos lá, o mandamento do amor, amar o próximo como a ti mesmo, aquela coisa toda. Eu pergunto, irmão, será que uma mãe, porque pai é mais difícil, mas vamos falar de mãe. Será que uma mãe, ela amaria o filho da outra como se fosse o filho dela? Ou cuidaria do filho da outra como se fosse o filho dela? Aí tem aqueles, porque sempre tem a Madre Teresa de Calcutá, né? Aí, eu faço. Você pode fazer na primeira hora, tá, queridão? Você pode fazer num dia, em 2 dias, 3 dias, mas daqui a pouco o menininho faz um troço que você fica com raiva, atentado. Isso não é minha cria, não é meu sangue e tal. Cara, irmãos, isso é frequentemente a gente vê no dia a dia. Por exemplo, o cara casa com uma mulher que tem filho, tá? Aí, quando ele casa, os filhos, aquela maravilha e tal, daqui a pouco fala assim: isso não é meu filho não, o que é isso? Tal.
O homem é mais suave. Isso acontece com a mulher. A mulher casa com o cara que tem filho. Tá? Aí a mulher, naquela questão, na quentura do amor, daquela coisa toda, ela faz juramento para ele assim: eu vou cuidar dele e tal, ele vai ser meu filho mesmo, ele vai ser. Que conversinha. Não vai, irmão, não vai, porque é isso que acontece. Ou seja, veja o mandamento do amor, amar o próximo como a si mesmo. Será que entre nós alguma mãe cuida dos filhos dos vizinhos como cuida dos seus próprios? É evidente que não. Todo pensamento do merecimento é hipocrisia e engano. Todo merecimento que nós atribuímos e que achamos é hipocrisia e engano. Todo crente deveria estar debaixo da bênção, mas quando escolhe viver pela lei, o resultado é maldição. O livro de Gálatas foi escrito para crentes, portanto, os crentes podem ainda padecer debaixo de maldição. Pastor, mas que doideira que é essa? Mas pode. Porque se nós não vivermos pela fé ou vivemos pelo merecimento, nós podemos viver debaixo dessa situação. Bem que o problema não é o pecado, mas sim a justiça própria. Não é o pecado que é o problema em si, irmão. O problema do negócio é a justiça própria. A pastora Luiz diz que a justiça própria é a mãe de todos os pecados. Que é o troço, irmão. Essa justiça própria é terrível, mas nós precisamos avançar. O desejo de justificar diante de Deus para merecer a bênção. Para o pecado temos a provisão do sangue, não é? Mas se confiarmos na justiça própria, as nossas obras são contadas como iniquidade. A provisão do pecado é o sangue que foi derramado, o sangue de Cristo. Mas se nós continuarmos confiando na nossa justiça própria, não é? Ou seja, são obras como iniquidade. Isso é o que Deus disse a respeito de Caim. A Bíblia fala a respeito de Caim, lá no livro de Gênesis, fala sobre ele, sobre a atitude que ele teve. E João disse que Abel era justo e Caim era maligno. João disse que Abel era justo e Caim era maligno. Mas o que fez Abel ser chamado ou ser se achado justo? Apenas ele confiou no sangue para apresentar-se diante de Deus. Se confiarmos no Senhor e nós colocarmos o nosso coração e confiarmos em Deus e que Ele possa nos ver como justo, algo vai acontecer. Caim não ofereceu o sangue, mas ofereceu do fruto da terra. A palavra de Deus diz que a lavoura simbolizava o trabalho ou o esforço humano. Gênesis capítulo 4, versículo 2, fala sobre o fruto, aquilo que o homem fazia. O fruto da terra era o fruto daquilo que ele estava, ou seja, que estava debaixo de maldição. Ao oferecer Deus do melhor da sua lavoura, Caim estava oferecendo a Deus as obras da sua justiça. Porque, como simbolizava a lavoura, a maneira de trabalhar, ou algo dessa forma, ele estava apresentando a sua própria justiça. A própria justiça. Sabemos que isso é inaceitável diante de Deus. Ao oferecer do fruto da terra, Caim estava oferecendo algo a Deus, sem derramamento de sangue. Mas de acordo com o seu entendimento próprio, significava que houve uma rejeição. O caminho da redenção de Deus, que ele tinha aprendido com seus pais, ele tinha anulado. Vamos ver esse texto? O texto está dizendo lá, Hebreus capítulo 9, o versículo de número 22. Hebreus 9, 22, que diz assim a palavra: e quase todas as coisas, ou seja, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Precisa que haja o sangue derramado. Caim inventou para si a sua própria religião, e com a sua própria maneira de agradar a Deus, ele seguiu o seu próprio conceito, que deve ser certo ou errado, oferecendo algo sem derramamento de sangue. Estava assumindo a sua justiça diante de Deus, porque Caim achava que deveria ser dessa forma, e ele estava assumindo a sua justiça diante de Deus. Se a nossa justiça não procede da fé, então não fomos aceitos diante de Deus. Quando nossa justiça não procede da fé, nós não somos aceitos diante de Deus. Para sermos aceitos diante de Deus, a nossa justiça ou a nossa base de relacionamento não pode ser pela obediência, mas sim pela fé. João diz que Caim matou o seu irmão porque as suas obras já eram más. O que ter obras más? O que é obras malignas? O que pode ser? É confiar na sua justiça própria.
Quando nós confiamos na nossa justiça própria, as nossas obras se tornam malignas. Evidentemente que todas as obras da carne vão acabar se manifestando. Mas será que isso significa que basta assumir que eu sou um pecador para receber a bênção de Deus? Reconhecer ou reconhecendo-se pecador, o primeiro passo. Depois disso, nós precisamos reconhecer que Cristo se fez pecado por nós, para que agora possamos ser feitos justos diante de Deus. E é dessa forma que nós receberemos as vitórias completas e poderosas do Senhor. Quando nós entendemos que Cristo não tinha pecado e se fez pecado no meu e no seu lugar, e se colocou no meu e no seu lugar, para trazer para nós tão obra extraordinária e tão grandiosa diante do Senhor. Dessa forma chegamos confiadamente que somos feitos justo pelo sangue da cruz. Confiamos não no nosso merecimento, mas no merecimento de Cristo. Quando nós confiamos no nosso merecimento, não dá certo, mas confiamos no merecimento de Cristo, que nunca é o nosso próprio. Segunda consequência, e aí traz as incredulidades, mas nós precisamos de avançar. A segunda consequência de viver no merecimento ou na obediência, ou nos mandamentos, na incredulidade. Paulo está dizendo lá em Gálatas 3:12, ele fala sobre isso. Paulo disse claramente que a lei não procede da fé. Quem vive pela fé não tem base para exercer nada diante do Senhor, mas a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós precisamos de ter fé, porque através dessa fé nós podemos agradar ao Senhor. Quem julga ter obediência, acha que agora merece receber a bênção, assim precisa ter fé. Ele confia que Deus será justo para abençoá-lo. Tais pessoas desconhecem o alto critério da justiça de Deus, a impossibilidade de alcançarmos. Mesmo assim, cremos que Deus justifica o ímpio. Essa é a fé. Nós atribuímos como justiça todos os milagres do Senhor. Foi feito exclusivamente pela fé. Em nenhum momento Jesus exigiu das pessoas um bom comportamento. Jesus não exigiu um bom comportamento de ninguém. Ele não estava dizendo: olha, você tem que ter um bom comportamento, por causa do seu mau comportamento eu não vou te abençoar, eu não vou dar o que você precisa, o que você veio buscar nessa manhã. Jesus está querendo ver a tua fé. Se há fé, irmão, haverá milagre aqui nessa manhã. Se a fé estiver viva no nosso coração, as coisas vão chegar no seu devido lugar. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos, estamos baseados no nosso relacionamento pela fé. Então a graça depende da fé, mas a lei da confiança nas próprias obras ou nos méritos. Quando as pessoas acreditam que é perfeito ou que é dessa forma que deve ser, eles não conseguem chegar aonde precisa. Mas nós acreditamos em algo maior. Quanto mais entendemos que somos a justiça pela fé, mais nós somos abençoados diante do Senhor. E quando nós entendemos que há uma vida de esforço para merecer, nós não chegamos em lugar nenhum. Mas quanto mais nós entendemos que somos a justiça de Deus, mais o Senhor faz. E é esse Deus que está falando conosco aqui nessa manhã. Querido, viva pela fé e não pela obediência. Porque se você viver pela fé, você vai ser muito mais abençoado. E é esse Deus que nós pregamos. Um Deus feliz que muda a vida das pessoas e que transforma as vidas das pessoas. Infelizmente, existem alguns pregadores que pregam um Deus bravo. Irmão, tem gente que tem até medo de Deus. Porque o mundo é um engano do diabo. Você pode, tudo quanto é coisa que pega é Deus. Não, se pegou, morre. Entrou ali, está morto. A morte, por exemplo, as pessoas falam assim: quase morri de rir. Entendeu? Por que o cara não podia falar assim: quase vivi de tanto rir? Entendeu? Mas são coisas que vai colocando o contrário, que vai colocando o contrário. Quando as pessoas falam assim, ó, Deus, um lugar branco, aquela calmaria, tal. Quando fala diabo, lá a Sapucaí, lá não sei o que lá, aí o cara fala: eu quero ir para Sapucaí, eu quero esse negócio de Deus e tal. Irmão, eu quero ir para Salvador, andar atrás do trio elétrico, o pau vai quebrar. Tá? Porque os caras colocam Deus como que fosse algo assim muito ruim,
Mas eu estou aqui nessa manhã dizer para você que um Deus feliz por ter te salvado está aqui nesse lugar. Irmão, Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer o melhor. Ele quer fazer algo grande, algo extraordinário, algo poderoso. Nós pregamos um Deus feliz e não um Deus irado, irmão. Tem os caras que falam assim: Deus está com raiva. A irmã mandou uma mensagem lá, que para mim lá, eu estava ouvindo a mensagem dela, que disseram que tem uma espada, né? Uma espada no joelho da mãe dela. Tá doido, rapaz? Né? Foi isso que foi, né? Botaram uma espada no joelho da mãe e tal, porque ela tem que fazer isso, né? Ela vai falar assim: irmão, Deus vai te matar. Eu conheço uns pastores, nós temos um amigo nosso, o Nego Jair. Deus mata. Preto já fala querendo matar os outros, pai. Deus mata, Deus não sei o quê. Eu conheço uma irmã, ela foi dirigente do círculo de oração da igreja que eu pastoreava, a irmã Maria Monteiro. Ela só tinha morte nela. Eu encontrava ela de manhã, ela assim: pastor, Deus vai peneirar essa mulherada. Pastor, tem pecado escondido aqui. Deus está irado. Até eu ficava meio tremendo mesmo. Mas, meu Deus, que prova que é essa? Aí esse dia eu estava vendo ela, aí ela falando assim: irmão, esses crentinhos de nada, Deus, irmão, os caras colocam Deus como um Bin Laden. Irmão, Deus é um Deus feliz. Deus é um Deus feliz, não é um Deus irado, sempre ao ponto de perder a paciência e nos castigar a qualquer momento. Tem gente, não, ele vai bater, quer ver, ó, vai quebrar ali, ó, quebrou a perna, agora, vai bater o carro ali, pá, agora, não tem que nada, tá. Meu irmão, não é assim não, nós servimos um Deus feliz, não é um Deus irado, sempre ao ponto de perder a paciência e nos castigar a qualquer momento. Essa não é a maneira como vê, ou seja, um mundo vê Deus, não vê Deus como pai, mas o mundo vê Deus assim como castigador, e vai acabar, e tal. Aí o cara fala assim: Deus colocou AIDS. Deus não colocou AIDS em ninguém, porque Deus está preocupado em colocar AIDS em ninguém. Deus está preocupado em colocar, Deus está querendo colocar paz, alegria, gozo no seu coração, quer encher você de paz, quer encher você de satisfação. Esse é o propósito de Deus. Agora, quem quer colocar isso é você mesmo que quer colocar, e o diabo é que quer. Eu estava vendo uma estatística agora, que os homens de 50 anos para cima está sendo a maior contaminação do HIV, porque os caras se enlouquearam depois de velho, ficou doido. Você está entendendo? E o cerol pegou, meu irmão. Agora, não foi Deus que colocou, não. O cara está fazendo um negócio doido aí, e aí está querendo culpar Deus. Não, esta não é a maneira como o mundo vê o Pai. Mas a verdade é que o Deus que nós servimos é um Deus feliz. Precisamos conhecer o Pai mais profundamente. Precisamos ter os nossos olhos constantemente abertos para ver mais dele, para ver Cristo. Esse é o Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Isso é um Deus maravilhoso. Eu quero ler um texto aqui para nós terminar. Jeremias 9, 23 e 24. Esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, um Deus que pode fazer coisas tremendas e extraordinárias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Mas os que se gloriar, gloria-se nisto, em entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor e que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque desde essas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse é o Deus que está conosco aqui nessa manhã, que quer fazer coisa maravilhosa, tremenda. Nós entendemos que servimos um Deus feliz, um Deus alegre, porque Deus está feliz, porque Ele está satisfeito com a obra do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é feliz quando assumimos que somos pecador e nós nos chegamos unicamente confiados na obra de Cristo. Quando nós chegamos unicamente confiados na obra de Cristo, quando o Senhor estava ali na terra, muitas pessoas vieram a Ele, alguns vieram para ouvi-lo como mestre, e eles viam o Senhor como mestre, ouviam o Senhor como superstar, não é? Se fosse hoje, os caras chegavam perto dele, pediam um autógrafo,
Os caras chegaram perto dele e tiraram uma selfie, tá? Vamos tirar uma selfie, está na moda agora. Tirar uma selfie com Cristo, com Jesus. Irmão, nós não vemos Ele como um superstar, nós não vemos Ele como mestre, mas nós vemos Ele como o Redentor da nossa vida. Nós vemos Ele como o Senhor absoluto da nossa vida. Ele veio como mestre para aquelas pessoas, mas nós não o vimos como mestre, nós vemos como Salvador. Quando você vê Ele como Salvador, as coisas mudam, e muda de maneira poderosa e extraordinária. Quando nós chegamos confiados apenas nos méritos de Cristo, nós podemos contemplar a glória de um Deus feliz. Vamos ficarmos em pé. Quando nós confiamos, quando nós chegamos confiado apenas no mérito de Cristo, nós podemos contemplar a glória de um Deus feliz. Esse Deus feliz, vamos cantar? Chama seu povo aí para cantar então. Você está com uma tropa legal agora aí, hein?